Então, pessoal, a ideia dessa apresentação que eu pedi para o Lineker falar e talvez dividir em duas, de certa forma, é uma homenagem ao Claudio Ponticelli, que foi um nefrologista italiano que contribuiu muito com o tratamento, diagnóstico de nefropatia membranosa, e que ele faleceu agora em janeiro de 2026. Então, ele, antes de falecer, esse foi o último de trabalho que ele fez, escreveu essa revisão, então é uma revisão para nós, muito importante, e uma homenagem também a ele, tá bom? Vai lá, link. Então, hoje o artigo é sobre nefropatia membranosa. O Ponticelli, que é um dos grandes estudiosos de membranosa, ele escreveu esse artigo no Jornal de Clínica Médica. Ele focou basicamente em nefropatia primária, embora ele, em alguns pontos, ele fale, cite algumas coisas de secundária, mas é uma revisão desde etiologia, por que ocorre a nefropatia membranosa primária, até tratamento. O artigo ele é bem denso no sentido de que não tem muita figura. E acabei pegando umas figuras em outros artigos, etc., para tentar ilustrar melhor, que senão ia ficar muito maçante só conteúdo escrito. Então, primeiramente, ele começa falando que a nefropatia membranosa é dividida em primária e secundária, né? E pouco se sabe sobre os fatores que podem desencadear a produção de anticorpo contra essas enzimas dos podócitos. Acredita-se que infecções virais e bacterianas, e além de poluição, contribuem para essa expressão de antígenos dos podócitos, e tem estudos mostrando, inclusive, que materiais poluentes particulados finos e óxido nítrico, eles têm uma ação direta na nefropatia membranosa. Se não me engano, até ele cita no artigo que na China, há uns 20 anos, aí tinha muita poluição, né, na região de Xangai, Pequim, e com o desenvolvimento do país, melhorou a poluição e diminuiu até a incidência de membranose. Existe também uma predisposição genética, já tem alguns estudos populacionais. Existe esse HLA-DRB1 1501, que é comum em asiáticos. Nos europeus, esse é HLA-DQA 0501. E existe um HLA que, nesse estudo, mostrou tanto em asiáticos quanto em europeus, que é o DRB 0301. Esse estudo era basicamente na Ásia e na Europa, excluiu a América como um todo. E ele põe que assim é possível que a nefropatia membranosa primária ela seja desencadeada por infecções prévias ou não diagnosticadas, sobretudo as virais, aquelas viroses simples que a gente tem, inclusive, pode ser um gatilho, poluentes particulares finos e indivíduos geneticamente predispostos que induzem exposição de antígeno dos podócitos, desencadeando respostas imunes. Aqui é só para lembrar da nefropatia membranosa secundária, que a gente divide em infecções. As mais comuns é hepatite B, né, e sífilis. Inclusive, a gente já falou sobre aquele antígeno NDNF, né, da sífilis, mas a mais comum é hepatite B, mas pode ter as outras, a C, o HIV, parasitas, lepra, e até sarcoidose também, que é uma coisa que eventualmente pode acontecer também como causa. A malignidade é basicamente tumores sólidos. Os tumores hematológicos têm mais relação com lesão mínima, embora a LLC dessas hematológicas que tenha um pouco maior prevalência, né, de membranosa. Doenças autoimunes, a mais comum é a nefrite lúpica classe 5, que a gente costuma ver bastante, mas as outras doenças autoimunes também podem ter relação com a nefropatia membranosa secundária, lembrando que a doença da IgG4, que é uma doença bem, digamos, como seria a palavra? Estranha, né? Porque ela tem, é bem específica, o paciente pode desenvolver umas linfonodomegalias, organomegalias, e pode, por produzir IgG4, pode ser a causa de nefropatia membranosa secundária também. Algumas doenças relacionadas ao enxerto versus hospedeiro, transplante de células autólogas, também drogas, os anti-inflamatórios não esteroidais também pode ser causa, embora eles também causem podostopatias como lesão mínima e GESP. Uma outra coisa importante é o anti-TNF-alfa. Mercúrio, lítio também é implicado na membranosa, mas também lesão mínima e GESP. Então, existe nessa tabela aqui várias coisas que podem. Sempre que a gente diagnostica nefropatia membranosa, a gente tem que excluir as causas secundárias, daí a gente ficaria com as primárias.
E sempre pesquisar tumores nos pacientes com diagnóstico de nefropatia membranosa, especialmente em idosos, fumantes. A presença do Pla2R, já isso é bem sedimentado na literatura, ele não é patognomônico de primária, mas 90% dos Pla2R positivo, eles são primários. Existem aqueles pacientes com a trombospodina 7A, que apesar de estar presente em 3% na nefropatia membranosa primária, também tem associação com carcinomas. Inclusive, coloquei essa figura do Cadigo, que eles até falam que lá, que quando tem Pla2R positivo, a gente tem que fazer todas essas pesquisas aqui para excluir nefropatia secundária, para a gente não comprar de cara que pode ser uma nefropatia membranosa primária só por conta do Pla2R positivo. Aqui para lembrar que o Pla2R ele é uma proteína transmembrana, então ele tem uma parte externa e uma parte interna, e o IgG4, que é o subtipo de IgG mais comum, ele se liga ao Pla2R, né, ele está presente em 70% dos adultos com nefropatia membranosa primária, e existem outros antígenos, que eu falei, o trombospodina 7A, que tem relação com câncer também, o NEO1, semaforina 3B, a exotoxinas 1 e 2 também, que tem muita relação com a nefrite lúpica, especialmente a classe 5. E para lembrar também, para mostrar que o podócito, do lado dele, o espaço subepitelial, existe aqui a PLA2R, né, que é aquela proteína transmembrana, e por esses motivos que eu falei que a gente julga, que o Ponticelli citou, a gente desenvolve anticorpos, e a partir do desenvolvimento desses anticorpos se ligam a essa proteína e ativam a cascata de complemento no espaço subepitelial, causando disfunção do podócito. E aqui ele começa a falar da história da fisiopatologia, né, só para a gente recapitular alguns pontos. Em 1959, o Hyman e seus colaboradores, eles demonstraram em ratos que a nefropatia membranosa ela é gerada in situ, né, por depósito de imunocomplexos, né, a proteína implicada que ele tinha visto, a megalina, que ela está presente no tubo proximal, mas essa megalina, de fato, ela não causa síndrome nefrótica em humanos, mas isso foi importante para ver que era existe a formação de depósito in situ por imunocomplexo, que a gente não sabia até então. Depois veio o Salam e seus colaboradores, e descobriram que a nefropatia membranosa ela tem como proteinúria decorrência da ativação do complemento com a formação do C5b9, que é o complexo de ataque à membrana, e este C5b9 ele pode estimular os podócitos a produzirem mediadores inflamatórios, como TGF-beta e espécies reativas de oxigênio, que danificam ali a barreira de filtração glomerular por conta de peroxidação das proteínas da membrana. E aí, em 2002, o Debieck e os colaboradores relataram um caso de nefropatia membranosa em recém-nascido por deficiência de endoproteinase neutra, que é chamada de NEP, materna. E aí viram que os pacientes, eles descobriram que essa nefropatia membranosa, ela era gerada por anticorpos maternos anti-NEP, que formam um imunocomplexo nas membranas dos podócitos. E poucos anos depois, em 2009, o Beck ele descobriu, né, que o PLA2R positivo, na amostra dele, 70% dos pacientes que tinham nefropatia membranosa primária, eles eram PLA2R positivos na membrana do podócito e tinha relação com esses anticorpos IgG4 circulantes. Depois do estudo do Beck, novos antígenos foram implicados, tanto na nefropatia membranosa primária, quanto na secundária, que a gente já falou algumas vezes aqui, e também se descobriu que existe um epítopo do PLA2R, que o principal epítopo é do lado externo, que é de cisteína, que é o cisteína R, e existem dois epítopos internos da membrana também, que são chamados domínio de lectina do tipo C1 e tipo 7. Então, a gente tem um epítopo externo e dois internos do PLA2R. E aí ele cita que conforme a doença progride, o epítopo-alvo ele pode mudar da cisteína externa para lectina interna 1 ou 7. E essa disseminação do epítopo ela pode estar associada a um prognóstico ruim. Os pacientes com anticorpos contra o epítopo internos, eles tendem a ser mais velhos e resistentes à terapia que a gente usa de imunossupressão. E também existe uma desregulação da autofagia que pode ter um desempenho importante também, é o que eu vou citar agora. A autofagia, só para lembrar, é uma via celular degradativa, envolve nada mais do que a reciclagem de componentes do citoplasma. As organelas vão ficando velhas, a célula fagocita e recicla com novas, né? Em doenças autoimunes,
uma autofagia aumentada, ela pode até causar inflamação e ativar imunidade inata e adaptativa. E os podócitos, eles têm um alto nível de autofagia, que isso os protege de lesões. À medida que essas organelas vão envelhecendo, os podócitos eles vão fazendo autofagia disso daí. E estudos experimentais mostraram que a autofagia defeituosa aumenta a suscetibilidade dos podócitos a lesões, levando à podocitopenia, o apagamento do pé podocitário e o aumento da expressão de proteína dos podócitos também. A autofagia, portanto, ela geralmente protege os podócitos contra lesões, mas quando esse sistema falha ou ele é inibido, aí sim o dano se intensifica e ocorre a podocitopenia e o apagamento do processo podocitário. E existe também uma forma secretada do receptor da fosfolipase A2, que é o PLA2IB. Esse PLA2IB, ele pode reduzir a autofagia e induzir, portanto, a apoptose do podócito ao se ligar ao seu receptor PLA2R. E os pacientes com proteinúrias em níveis nefróticos apresentam níveis significativamente maiores desse receptor da forma secretada, PLA2IB, e menos autofagossomos em seus podócitos, quando comparados com aqueles pacientes não nefróticos, confirmando que a falha na autofagia está ligada, de fato, à gravidade da doença, da síndrome nefrótica e tudo mais que a gente vê na nefropatia membranosa. Então, a desregulação da autofagia não causa apenas a morte da célula, mas também ajuda o sistema imunológico a enxergar o podócito como um inimigo. E a falha na limpeza celular pode levar à exposição de antígenos que normalmente estariam escondidos do sistema imune. Esses antígenos desmascarados são reconhecidos como padrões moleculares associados ao perigo, daquela sigla famosa no inglês DAMPs. E, em resumo, a autofagia ela é desregulada. A autofagia desregulada ela é um mecanismo de dano central e transversal. Ela inicia a fragilidade do podócito, facilita o disparo da autoimunidade e, por fim, converte a proteína glomerular em uma doença tubular fibrótica e irreversível. Aqui é para lembrar que como que um dos da fisiopatologia é a ativação da célula T, né, da célula apresentadora de antígeno, detecta alguma deformidade e sinaliza para a célula T. A partir desse momento, ocorre o influxo de cálcio, a ativação da calcinurina, a ativação no núcleo da célula T do NF-κ-beta e produção da interleucina 2. Quando a interleucina 2 é produzida em uma proteína inflamatória, ela se liga ao seu receptor de superfície, a célula T. Isso faz com que o linfócito T diga para as células B, os linfócitos B, a produzirem anticorpos contra aquela proteína normal, que aí, no caso da nefropatia membranosa, seria o protótipo PLA2R, né, contra o PLA2R produzindo IgG4. Mas também a gente sabe que a falha da autofagia também é um outro ponto importante, que em condições normais protege o podócito, mas na nefropatia membranosa primária, proteínas como PLA2IB, que ela é solúvel, reduz a autofagia, induz a apoptose, aumentando a vulnerabilidade da barreira renal. Depois que a gente tem essa formação de imunocomplexo no espaço subepitelial, a gente sabe que a cascata de complemento é ativada. Na nefropatia membranosa primária, como o problema é pela produção habitualmente da IgG4, a gente não tem ativação da via clássica porque o IgG4 não consegue se ligar, não consegue ativar o C1q, que é imprescindível para a ativação da via clássica. Então, as vias da lectina e alternativa, que são as causadoras da ativação que são as causadoras do dano do podócito, como via final, formação do complexo de ataque à membrana, que destrói a membrana do podócito, né? Faz esses efeitos citolíticos, furos na membrana do podócito. Também tem a questão do estresse oxidativo, hiperoxidação lipídica, e até o colapso do citoesqueleto de actina, causando proteinúria, né? Inclusive, quando a gente dá inibidor de calcinurina, uma das coisas é estabilizar o esqueleto de citoactina, né? Citoesqueleto de actina. E aqui para lembrar os mecanismos de dano, portanto, da nefropatia membranosa primária, formação de imunocomplexo, ativação do complemento, né, tirando o complexo de ataque à membrana, lesão dos podócitos e autofagia desregulada, que elas fazem esse intercâmbio entre si, causando o mecanismo de dano. E aí, agora ele começa a falar sobre a fisiopatologia da síndrome nefrótica
ele começa a citar em relação ao edema e tudo mais. A primeira coisa é o edema, né? Ele fala que o edema é um sinal constante da síndrome nefrótica e uma consequência da retenção de sódio pelos ductos coletores daquele canal ENaC, que ele fica hiperativado. Esse mecanismo é aquele mecanismo básico do overflow, né? É, a hiperativação do canal ENaC. E ele fala também que para esse canal ENaC ser ativado, a gente perde plasminogênio, né, na barreira de filtração, esse plasminogênio convertido em plasmina ativa esses canais ENaC, fazendo absorção massiva do sódio. Depois ele começa a falar da proteinúria. E a proteinúria, ele cita que a proteinúria é marcador, a proteinúria nefrótica maior que 3,5, e essas proteínas filtradas em excesso, elas são reabsorvidas pelo túbulo proximal, né, através daquela megalina, cubulina, e isso causa uma sobrecarga nas células do túbulo proximal, que gera no longo prazo inflamação, túbulo intestinal, produção de citocinas pró-inflamatórias, e isso gera no longo prazo fibrose do intestino. Além disso, o excesso de proteínas nos túbulos desregula também a autofagia, impedindo a remoção de mitocôndrias danificadas, o que acelera a progressão da DRC para doença renal crônica terminal, melhor dizendo. E, portanto, a hipoalbuminemia, ela é tanto pela perda da barreira de filtração glomerular, quanto também dessa degradação das proteínas absorvidas no túbulo proximal. Em relação à dislipidemia, as enzimas do catabolismo do colesterol e triglicéridos são perdidas na urina também. Com isso, ocorre uma produção mais elevada de VLDL e LDL pelo fígado. Essa perda de albumina reduz a pressão oncótica, aumenta a síntese de outras moléculas do colesterol, e tem esse estudo encabeçado pelo Kaiser, viu uma relação direta entre dislipidemia e mortalidade cardíaca nos pacientes com síndrome nefrótica, porque a gente já sabia que existe essa relação direta em pacientes que não tivessem síndrome nefrótica, mas o Kaiser viu que também na síndrome nefrótica, paciente que tem dislipidemia por hipovolemia e as perdas das proteínas como um todo também geram essa relação direta. Também foi notado que esse acúmulo de lipoproteínas e lipídios nos podócitos, eles geram disfunção mitocondrial e inflamação podocitária. E, por último, não menos importante, existe essa questão da hipercoagulabilidade, que a gente sabe que na síndrome nefrótica a gente perde bastante proteínas, inclusive esses fatores da cascata da coagulação sanguínea, como antitrombina, que são fatores que regulam a cascata da cascata da coagulação sanguínea, e o PLA2R secretor, que eu falei anteriormente, também promove a liberação de ácido araquidônico da bicamada de fosfolípides, induz agregação plaquetária na nefropatia membranosa com o anticorpo PLA2R circulantes. Estima-se que a trombose arterial seja 8 vezes maior em pacientes com síndrome nefrótica por membranosa primária. E aqui ele começa a falar sobre o curso da doença, que a gente classifica, a gente cita, né, aquela doença de 1/3, a nefropatia membranosa, que 1/3 tem remissão espontânea, 1/3 mantém uma proteinúria, apesar do tratamento que a gente faz, até mesmo da imunossupressão, e 1/3 progride para a doença renal crônica terminal, apesar de todos os esforços com imunossupressão que a gente faça. 40% das nefropatias membranosa primária não desenvolve síndrome nefrótica, tem basicamente proteinúria nefrótica, e tem um prognóstico melhor, ele cita isso, e ele fala que essa regra de 1/3 ela precisa ser ignorada e ser categorizada como paciente de baixo, médio e alto risco, que é o que o CADIGO, inclusive, põe aqui para a gente, né? A gente classifica o paciente como baixo risco, moderado, alto e muito alto. Lembrando que muito alto risco é aquele paciente que está perdendo função renal, ou tem uma síndrome nefrótica que causa algum risco de vida, por exemplo, uma trombose, uma TBP, por conta dessa hipercoagulabilidade. O paciente com baixo risco é aquele paciente que tem uma proteinúria menor que 3,5, com albumina um pouco consumida, mas que fica ali entre 3 e 3,5 gramas por decilitro, e um clearance normal. O moderado risco já é aquele paciente que tem uma proteinúria maior que 3,5, mas fica entre 3,5 e 8 gramas,
e que tem um clearance normal, não está piorando função renal. O alto risco, já aquele paciente com proteinúria maior que 8 gramas, mas que pode ter também uma disfunção renal, ele estabelece no CADI como clearance menor que 60, ou um paciente que até tenha uma proteinúria, uma função renal normal, mas uma proteinúria maior que 3,5, e que não melhora, apesar do não tem uma queda maior do que 50%, apesar do tratamento conservador. E lembrar também que a gente usa como outros parâmetros, PLA2R é maior que 50 unidades relativo por ml, mas aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de dosar isso, e uma albumina menor que 2,5. Ele cita essas outros exames laboratoriais, mas que na nossa prática clínica já é mais difícil de a gente fazer. Então, sempre que a gente tem um diagnóstico de nefropatia membranosa primária ou secundária, a gente tem que sempre fazer essa estratificação aí de baixo, moderado, alto e muito alto risco, sobretudo na primária, para a gente estabelecer quais pacientes que a gente vai imunossuprimir. Aqui para lembrar que ele cita para a gente essa regra de 1/3 aqui, para ele é mito, que 35 a 40% dos pacientes desenvolvem doença renal crônica terminal em 10 anos, se não tratados, e em torno de 40% desenvolve síndrome nefrótica completa. Nunca desenvolve, né? Só tem uma proteinúria nefrótica, mas não tem a síndrome com dislipidemia, com edema e etc. Ele cita como o marcador o PLA2R, né, os títulos altos têm menor chance de remissão espontânea, que indicaria a necessidade já de iniciar a imunossupressão, e o desaparecimento desses anticorpos PLA2R precede a remissão da proteinúria. E aqui a gente adentra o tratamento, e aí eu vou trazer alguns artigos que ele vai citando no texto, mas eu coloquei algumas imagens. Então, inicialmente, para lembrar, quando a gente estratifica aqueles pacientes em baixo, moderado e alto e muito alto risco, já a gente indica qual o tratamento. O baixo risco a gente pode fazer o tratamento conservador, o moderado risco a gente pode até tentar o conservador, mas a gente pode também iniciar com rituximab, o inibidor de calcineuria com ou sem corticoide. No alto risco, a gente pode fazer uso do rituximab ou da ciclofosfamida com corticoide, que é o Ponticelli, ou associar o rituximab com inibidor de calcineuria. Já no muito alto risco, a única opção que a gente tem, aquele paciente está piorando rápido a função renal, é fazer o Ponticelli modificado, né, ciclofosfamida com corticoide. Quando a gente começa a tratar, a gente tem que ter em vista o que a gente tem que observar como parâmetros. Então, a gente tem que tentar uma remissão imunológica e uma remissão clínica. A remissão clínica nada mais é do que avaliar a resposta, se é completa ou parcial. Lembrando que a resposta completa é uma proteinúria menor que 300 miligramas, com albumina sérica maior que 3,5 gramas por decilitro. E a parcial é aquela proteinúria entre 0,3 gramas e 3,5 gramas por dia, sendo que precisa ter uma queda da proteinúria maior que 50% do basal, com a albumina sérica sendo normalizada, ou seja, ficar acima de 3,5, e a creatinina também estabilizada. Em relação à remissão imunológica, é definido quando o PLA2R ele tem aquele ponto de corte abaixo de 14 unidades relativas por ml, lembrando que o declínio desse PLA2R prediz resposta clínica. O ressurgimento dele pode indicar que uma síndrome nefrótica vem de novo por aí, e os níveis de PLA2R ao final do tratamento, eles predizem no longo prazo a maior probabilidade de remissão em 5 anos. Lembrando que inicialmente o PLA2R ele é visto apenas no tecido, depois ele chega ao sangue, que é quando a gente consegue dosar, né? A avaliação do tecido já é mais difícil. E depois que ele começa a cair, o PLA2R ele continua no tecido, no depósito durante muito tempo, né? Mesmo que tenha alcançado resposta completa, ele demora um tempo até no tecido renal ele negativar. E mostrando que quando o PLA2R ele começa a cair, a proteinúria ela vai caindo, só que ela, para a gente dizer que assumir que teve resposta parcial ou completa, demora um pouco mais do que dizer que teve remissão imunológica, né? A remissão imunológica, atualmente, em resumo, ela precede a remissão parcial ou a remissão completa, que é o tempo que vai dizer. E aqui eu começo a citar os artigos. Lembrando que o Ponticelli, ele fez um artigo, ele fez um estudo, né, no New England, se não me engano, em meados dos anos 80, 84, 85, mas eu não consegui esse artigo, em que ele
tentou estabelecer um novo paradigma do tratamento. Ele usou o clorambucil com corticoide versus o corticoide com IECA. E aí foi visto que o clorambucil tinha um melhor desfecho do que o tratamento padrão. E esse artigo que eu trago aqui é um follow-up, né, um segmento de 10 anos a partir desse artigo inicial. E a gente vê que quem usou o clorambucil teve um clearance mais estável ao longo desses 10 anos, mas que já nos primeiros 6 a 12 meses já as curvas já se abrem consideravelmente, mostrando que o clorambucil ele é mais eficiente, tanto que 88% da amostra ao longo dos 10 anos atingiu resposta completa ou parcial, contra 47% do tratamento padrão na época, conservador com corticoide. Depois, em 98, ele fez um artigo, ele publicou esse artigo, melhor dizendo, comparando clorambucil com a ciclofosfamida, que ambos são alquilantes. Eu não consegui trazer imagens, porque foi do Jasmine, e aí nem no Sci-Hub eu consegui, mas não tinha diferença em relação à resposta completa parcial. A questão é que quem usou ciclofosfamida teve menos efeitos colaterais do que quem usou clorambucil. Então, desde 1998, a gente usa esse esquema do Ponticelli modificado de ciclofosfamida com corticoide, e não usamos mais clorambucil. Em 2007, teve essa publicação aqui, que é um ensaio clínico randomizado espanhol, do tacrolimus, né, do inibidor de calcineurina. Esse ensaio clínico tinha 48 pacientes com nefropatia membranosa primária que receberam tacrolimus por 12 meses, com 6 meses de desmame, versus 23 pacientes com tratamento conservador. E aos 18 meses, a resposta completa ou parcial foi atingida em 94% dos pacientes com tacrolimus versus 35% do controle. A questão é que a síndrome nefrótica reapareceu em quase metade desses pacientes que alcançaram a remissão depois do desmame do inibidor de calcineurina. Então, a gente aprendeu que o inibidor de calcineurina ele funciona, ele controla bem, ele atinge uma resposta muito boa, mas quando a gente desmama, existe o risco da síndrome nefrótica no futuro voltar. Tanto que quando no CADIGO mesmo cita lá que quando é alto e muito alto risco, a gente não usar um inibidor de calcineurina sozinho. Depois, em 2016, veio esse estudo famoso do Genritux, que é o do rituximab, né, na nefropatia membranosa primária. E aqui, o interessante desse estudo é que ele põe o rituximab com um grupo de tratamento conservador, mas lembrando que o rituximab, ele tinha um clearance aqui em torno de 66, 72 ml, a gente não pode assumir, portanto, que funciona para grupos com clearance piores, por exemplo, abaixo de 30, né? E tinha uma proteinúria na faixa dos 7 gramas, albumina de 2,2, e aí eles foram aleatoriamente designados para receber 2 doses de rituximab, essa dose de 375 miligramas por metro quadrado, com uma diferença de 1 semana entre si versus o tratamento conservador. Aqui é para mostrar que quando eles eram estratificados, e eles dosaram o Pladoser no D0, D8, 3 meses, 6 meses, e fizeram a infusão do rituximab nessa dose com intervalo de 1 semana no D1 e no D8. Dosaram também o CD19 com 3 meses e também com 6 meses. E aí eles foram analisar justamente esse desfecho aí aos 6 meses. A gente vê, portanto, que quem usou o rituximab, 24 de 37 pacientes teve remissão parcial ou completa, contra 13 no grupo conservador. A proteinúria, que era na faixa de 7 gramas, caiu para 2 gramas no rituximab, e de 7 para 4,7 no grupo conservador, com P também relevante. A albumina sérica aumentou no grupo rituximab de 2,2 para 3,2, e o tratamento conservador de 2,2 para 2,7. Em relação à melhora da função renal, não teve benefício, né? O P é maior que 0,05. A gente teve essa ideia de começar a fazer o rituximab a partir desse estudo do Genritux, lembrando que esse estudo inicial foram feitas as 2 doses, né? E atualmente a gente faz habitualmente 4 doses, né? Com intervalo de 1 semana, justamente para tentar melhorar ainda mais a albumina sérica e a proteinúria nefrótica. Em 2019 veio esse estudo do Mentor, que foi comparar o rituximab contra a ciclosporina. O desfecho primário era resposta completa ou parcial em 24 meses,
no desfecho secundário era doença renal crônica, estágio terminal, e também analisar os efeitos adversos. Então, tinham 130 pacientes com proteinúria maior que 5 gramas, um clearance maior que 40. Depois de 3 meses de tratamento de suporte, eles foram aleatoriamente designados para receber a dose de Ritux 1 grama, depois de 14 dias, mais 1 grama. E aí poderia ser repetido em 6 meses se o paciente ficasse na remissão parcial. Se com essas 2 doses tivesse remissão completa, eles não fariam uma nova infusão com 6 meses. E quem não usou rituximab usou ciclosporina por 6 meses. Mas lembrando que quem atingiu resposta parcial ficou com até 12 meses. Se tivesse atingido a resposta completa, tinha interrompido aí com 6 meses também. E aqui a gente vê que inicialmente nos 12 primeiros meses não teve o rituximab, ele não foi inferior à ciclosporina. Mas em relação a 24 meses, já mostrou que o rituximab ele foi razoavelmente superior à ciclosporina. E a gente vê nessas curvas aqui que nos primeiros 12 meses as curvas não se abrem, mas a partir dos 12 meses, quem usou ciclosporina teve um desfecho, uma resposta completa parcial menor do que o rituximab. Eles dosaram o PLA2R, o CD19, né, melhor dizendo, e quem recebeu infusão, a gente vê que diminuiu os níveis de PLA2R ao longo do tempo, que é o efeito que o rituximab faz, do CD19, melhor dizendo. E aqui do PLA2R, a gente vê que foi dosado em ambos os grupos, mas quem usou o rituximab teve uma média de PLA2R menor em relação ao grupo da ciclosporina. Então, o que o mentor deixou de mensagem? Que em 12 meses a resposta completa e parcial foram idênticas em ambos os grupos, mas aos 24 meses foi maior no grupo rituximab. A taxa de filtração ficou maior no Ritux, o PLA2R teve uma redução maior e mais acentuada também no grupo rituximab em relação à ciclosporina. Em 2020 teve esse estudo, o Starman, que a ideia desse estudo era tentar, a hipótese era, o rituximab como inibidor de calcineurina, ele é melhor que o ponticelli modificado? Era essa a pergunta inicial que eles queriam mostrar. Então, inicialmente, foram designados a receber o ponticelli modificado, né, durante 6 meses, e depois, quem ficou no grupo tacrolimus e rituximab, o pessoal do tacrolimus usou durante 6 meses o tacrolimus, com 6 meses fez uma infusão de rituximab naquela dose de 1 grama, e com 3 meses seguintes foram desmamando o rituximab, totalizando 9 meses de tratamento. E depois eles foram analisar esses desfechos em relação ao grupo ponticelli modificado e o Ritux mais inibidor de calcineurina. Foi visto que quem usou o ponticelli modificado atingiu uma resposta completa de 60% contra 20% no grupo tacrolimus mais rituximab. Também foi visto que, inicialmente, com o tratamento do grupo do tacrolimus e rituximab, que nos primeiros 3 e 6 meses tinha até uma menor dosagem do PLA2R, mas ao longo dos 12 e 24 meses seguintes, não teve relevância estatística. Curioso também que quem usou o ponticelli modificado teve uma albumina sérica maior, um clearance mais estável do que o grupo do Ritux com inibidor de calcineurina, o mesmo vale em relação à proteinúria. O PLA2R, como eu mostrei inicialmente, era mais acentuada a queda no grupo do Ritux, mas depois não teve diferença estatística depois dos 6 meses. Então, a conclusão do Starman foi que o ponticelli ele induziu maior remissão que o tratamento proposto, que era o rituximab com inibidor de calcineurina. Depois desse estudo, em 2021, veio o RECYCLE, que aí eles iam comparar a dose do mentor versus o ponticelli modificado. O desfecho primário era a resposta completa em 12 ou 24 meses. Inicialmente, a gente vê que nos primeiros 12 meses, quem usou o regime cíclico, que é do ponticelli modificado, em relação ao grupo rituximab, teve até diferença estatística nos primeiros 12 meses, em remissão completa, mas que não se manteve depois. Em relação à proteinúria, as curvas são idênticas, a melhora da albumina também não tem relevância estatística. Então, a gente fica com conclusão do Recycle, é que o desfecho primário, a resposta completa em 12 meses,
foi de 16% no grupo Ritux e 32% na ciclofosfamida, mas que isso não se sustentou em 24 meses. Lembrando, que eu não coloquei aqui a baseline, que os pacientes com disfunção grave, eles foram excluídos desse grupo. Então, mais um estudo aí mostrando que o rituximab não tem sido usado naqueles pacientes com clearance abaixo de 30. Em 2026, existe essa proposta desse estudo MEDIST, de sair aí, provavelmente a gente vai falar sobre ele, mas só lembrando, é um estudo que vai comparar o obinutuzumab versus o tacrolimus, lembrando que esse obinutuzumab, a ideia é de que ele depleta mais as células B do que o rituximab, e ele também é um anticorpo biológico, né? Enquanto o rituximab, ele tem uma porção dele que a gente diz que é quimérico, que é uma porção dele que é em laboratório, tanto que a gente já discutiu isso, que ao longo do tempo, os pacientes podem desenvolver uma resistência ao Ritux por conta desse lado quimérico dele, de laboratório, né, que não é totalmente humanizado. E aí o desfecho desse estudo são dois, basicamente. O desfecho primário é resposta completa na semana 104 e o secundário é resposta completa ou parcial. Aí o desenho do estudo, basicamente, eles fazem duas infusões de obinutuzumab, também com um intervalo de 14 dias no começo, e lá para 24, 26 semanas, eles fazem uma nova infusão com intervalo de 14 dias. E quem vai usar o tacrolimus usará por 52 semanas, com 6 semanas de desmame. E a partir da semana 52 até a semana 104, vão analisar a recidiva, além da resposta completa e parcial, que são as análises primária e secundária. Então, em algum momento do ano, a gente deve falar sobre esse estudo aí. Agora, só para relembrar, né, o porquê que a gente usa o Ponticelli modificado no alto risco, não tem nenhum estudo com o uso de rituximab daqueles pacientes com clearance piores, que é um moderado risco a gente usa o inibidor de calcinurina, mas lembrando que no alto risco a gente não usa ele sozinho, porque quando a gente suspende, existe maior chance do paciente recidivar, então a gente usaria com associação com rituximab, ou o rituximab sozinho também, mas também podemos usar o Ponticelli modificado. Lembrando sempre graduar os pacientes para a gente tratar de forma adequada. Aqui, para lembrar as doses, Ponticelli modificado, que a gente faz em meses ímpares, o corticóide, meses pares, ciclofosfamida, mas existe também, o próprio Cadigo cita, aquela ciclofosfamida com uma dose menor, ao invés de ser 2,5, é 1 grama por quilo por dia, durante 6 meses, e mantendo a dose da prednisona e a ciclofosfamida uma dose menor. O rituximab a gente pode usar a dose mento ou a dose de G-Ritux, né, e está autorizado a usar os inibidores de calcineuria, tanto tacrolimus quanto a ciclosporina, e de preferência fazer a dosagem sérica. Inclusive, o Ponticelli cita no texto, que eu não coloquei nos slides, não, mas eu lembrei agora, que ele não confia muito nessas dosagens séricas, não. Ele cita que o tacrolimus e ciclosporina, eles são muito, são moléculas que penetram muito no intracelular, e a gente dosa o extracelular, né? Então, ele não fica muito paranoico, digamos assim, olhando esses valores. Ele olha também a parte clínica, que é o que a gente usa também na nossa prática clínica. A gente não olha só a dosagem sérica, né? Se o paciente está controlando a proteinúria bem, está melhorando clinicamente, mesmo estando um pouco fora desses níveis, abaixo desses níveis, a gente mantém a medicação, né? E aí, em conclusão, ele cita que além do MEDIS, tem esse estudo sendo feito do anticorpo monoclonal contra o CD38, que é o daratumumab, e os inibidores do complemento, o iptacopan e o pegcetacoplan, que a gente já até citou na glomerulopatia do C3, também na nefropatia por IgA, em algumas acho que em estudo de glomerulonefrite membrana proliferativa também, esses inibidores do complemento também estão sendo avaliados para nefropatia membranosa. E era isso. Muito bom, Lineker, parabéns. Foi o artigo todo, né? Você deu uma excelente, né, explicação aí para a gente, que o artigo ele é bem grande, né? Mas deu certo.
Legal, deu muito certo, foi excelente. Nós fomos desde a fisiologias, fisiopatologias, até o tratamento, refrescar nossa memória de todos os tratamentos que estão aí, que são muitos, né? Parabéns, né? E aí o Ponticelli é sempre aquele cara que é aquele clínico prático, né? Então, essa história do nível sérico, realmente, o que a gente vê na prática clínica, né? Então, é legal alguém que é muito chato a gente ler uma coisa de uma pessoa que se quer ver paciente, né? Então, ele não, ele é aquele cara que realmente traz para a prática clínica aquilo que ele vê, né? Então, está aberto aí a discussão, se alguém quiser fazer algum comentário aí, alguma pergunta, estamos aqui para o momento. Eu tenho só uma pergunta bem prática sobre o rituximab. No caso, primeiro, parabéns, Line, maravilhosa revisão. Doutora, o rituximab, se a gente fez ali, vamos supor o esquema de 1 grama e depois 15 dias 1 grama de novo. Tô lá monitorando o CD19. Se no terceiro mês esse CD19 começa aí a subir, mesmo sem o paciente não tendo ainda a proteinúria, ou mesmo se ele começar a voltar a ter proteinúria, antes dos 6 meses, tá indicado eu antecipar a dose dos 6 meses do Ritux ou não? Você quer responder, Linick? Ok. Pode responder, doutora. Que eu esperaria, mas pode. Na verdade, para membranosa, o ideal seria você dosar um antiplá. Qual é o problema do CD19, né? Tem vários trabalhos que mostram que você pode recuperar o CD19 e não necessariamente ter a manifestação clínica. E às vezes o contrário, você está com ele menor que a contagem e você ter manifestação clínica, porque o CD19, qual é o problema dele? Ele mede ali os linfócitos sanguíneos e tal, mas ele não mede células de memória, outros tipos de linfócitos que poderiam produzir o anticorpo e etc. Então, na membranosa, a dosagem do anticorpo ia ser melhor. Agora, quanto à tua outra pergunta, assim, eu estou vendo a proteinúria começar a subir, ele respondeu e em 3 meses a proteinúria começou a subir, o que eu faço? Assim, o uso de rituximab com intervalo menor que 6 meses, ele não foram feitos em nenhum estudo. O intervalo mínimo são de 6 meses. Tá? Qual é o medo do Ritux, na verdade? O grande medo do Ritux é a hipogamaglobulinemia. Qual é o problema? Só infecções? Não, não respostas a vacinas, o novo Covid da vida, a pessoa vai estar suscetível, então o medo maior é esse. Então, como o Lineker falou, eu esperaria completar os 6 meses para pensar em dar qualquer outra dose de Ritux, desde que essa proteinúria se acompanhasse do nível aumentado do anticorpo ou já está em síndrome nefrótica, né? Por hora, uma proteinúria não nefrótica, com o nível do anticorpo não aumentando, seria só o uso do antiproteinúrico, certo? Não sei se a Sabrine quer comentar. Eu ia pensar assim também, se, por exemplo, a gente dosasse o anti-CD19, né, o CD19, e ele nunca tivesse sido depletado, né, aí, por exemplo, talvez mudasse, quer dizer que o paciente não respondeu ao rituximab, ele nunca depletou o CD19, e aí a gente, só para lembrar que o rituximab ele é um anti-CD20, né, mas normalmente os linfócitos que têm o CD20, eles têm o CD19, né, e nem todo linfócito CD19 vai ter o CD20, como a doutora explicou. Mas, geralmente, quando você usa o anti-CD20, você depleta essas células e elas têm os dois, CD19 e CD20, para CD19 estar depletado, normalmente abaixo de 10 células e tal. Então,
Se nunca depletou, aí pode não ter respondido. Aí talvez, ou você considerar repetir o rituximab no contexto de um paciente que já melhorou um pouco da proteinúria ali com inibidor de calcineurina junto, que daí não perdeu tanto rituximab pela proteinúria, ou considerar um outro imunossupressor, aí talvez, né, doutora ciclofosfamida e tal. Mas o Lineker citou e os novos trabalhos, né, tem o obinutuzumab que está vendo, e tem agora um que está recrutando, que é um específico anti-CD19, que está recrutando também, que não é anti-CD20 igual o rituximab e o obinutuzumab. Mas eu não sei, o que você acha, doutora? Se nunca depletou o CD19... As resistências ao Ritux seriam perdas, 30% do Ritux é perdido quando você tem proteinúria, e dizer que o paciente vai fazer um anticorpo já na primeira infusão seria forte, mas pode acontecer, né, que diminui a eficácia do Ritux, é isso. Ou outra, você deu a dose abaixo do que é preconizado, né, que atualmente é mais fixo 1 grama num dia e 1 grama depois de 14 dias, né. Não sei se é isso, Mari, que se era a tua pergunta. Era isso sim, doutora. Perfeito. Era uma dúvida prática que eu já tinha um tempo, e aí com essa revisão do link, agora é a hora. Agora eu, Por conta do... Fala, Aline, pode falar. eu fiquei na dúvida agora também, que depois desses 6 meses, a gente Tá não... desligado o link. Não, tá Tá bom. ouvindo? Tá, eu tô? Eu ia perguntar, bater uma dúvida aqui também agora. Depois desses 6 meses, faça uma nova infusão de Ritux, porque assim, o mentor ele não fez, só fez aquela infusão depois de 6 meses, depois disso ele não fez nenhuma mais. Depois disso a gente trocaria imunossupressão, né, se não desse certo. Isso. Tá? Isso, por causa do mentor, que ele só faz nova infusão de Ritux depois de 6 meses, é que a gente acaba usando não fazer Ritux antes de 6 meses, né? Não tem esse estudo, e também a gente tem o medo da hipogamaglobulinemia. E é verdade, se você fez a segunda infusão, né, os mesmos 2 gramas, depois de 6 meses, ele não respondeu, aí parte-se para outra. Então, você dá a chance para o Ritux só em 2 momentos, né? A estratégia de estar usando, que foi o Starman, né? Você dá inibidor de calcineurina e depois, no final, dá o Ritux, é para você dar o Ritux com a proteinúria negativa ou baixa. Talvez o erro do Starman foi ter dado uma dose baixa do Ritux. Talvez se ele tivesse feito o tacrolimus e fizesse aquela dose do Mentor, talvez ele tivesse tido mais sucesso, né? É uma estratégia interessante, eu acho bastante interessante. Se o paciente não tem contraindicação ao inibidor de calcineurina, você dá para diminuir a proteinúria e depois dá o rituximab para você perder menos ele na urina. Eu acho boa. Mais alguma? Oi, Nath. Lineker, primeiro, parabéns. Nossa, você fez uma super revisão de membranosa, várias coisas que eu já Obrigado. lembrava, então, super bom. E aí, coincidentemente, ontem eu atendi um paciente, doutora, que é um paciente que tem um diagnóstico de uma membranosa, ele fez o diagnóstico há 10 anos atrás, em 2016. Aí, na época, ele fez Ponticelli, e aí, depois de 4 anos, teve uma nova atividade da doença, e aí fez Ponticelli de novo. Aí ele ficou mais uns 5 anos sem atividade da doença, desmamaram, imunossupressão, ele ficou 5 anos basicamente só com o IE, cobrar, não lembro qual dos dois, mas com antiproteinúrico mesmo. Aí, há 1 ano atrás, esse paciente ele tem um clearance em torno de 30, 40, mais ou menos. Aí, 1 ano atrás, ele abriu uma nova proteinúria nefrótica, a gente rastreou para ver se talvez não era uma neoplasia, alguma coisa, tal. Rastreamos tudo negativo, tivemos o antiplá 2R bem, um título bem elevado, e a gente resolveu, então, imunossuprimir. Mas, por uma questão de dificuldade do rituximab, a gente iniciou com o inibidor de calcineurina. E aí, sei lá, 30, 45 dias depois de iniciar com o inibidor de calcineurina, ele apresentou uma piora importante da função renal, aí caiu um clearance importante, a gente acabou suspendendo. E aí agora a gente fez o rituximab em novembro para ele. A função renal dele está se mantendo mais ou menos estável entre, assim, 25 a 35, vai oscilando.
E ele tinha uma proteinúria de 4 gramas, isso a dose foram 2 doses, né? No final do mês 10 e no começo do mês 11. E agora ele está com 1 grama de proteinúria. Então, assim, ele teve uma resposta importante. Mas a função renal ainda está ali meia boca, né? A gente não está contando muito com melhora dessa função renal. Só que agora ele se mantém com esse clearance abaixo de 30. Aí a minha dúvida é, por exemplo, agora ele está indo bem, cada mês está diminuindo mais a proteinúria, então, ao mês 10, 11, 12, 1, 2, tem 4 meses de rituximab. Ele foi gradativamente diminuindo, e quando der 6 meses agora, ele provavelmente não vai ter um clearance acima de 30. Ele deve ter um clearance em torno de 20 e pouco. Eu fico pensando em fazer para proteger esse pouco rim que sobra, mas eu também fico, assim, eu não sei, eu não consegui achar dado na literatura que me dê essa segurança de usar com esse clearance mais baixo. Eu queria saber a sua opinião na prática, assim, o que a senhora faria, né? Não sei. Então, como ele nessa recidiva que está agora, ele já estava com uma taxa de filtração glomerular ruim, significa que ele ficou com um grau de cronicidade, né? Então, o tratamento em si, ele está baseado pela proteinúria. No mundo ideal, era se ele pudesse ser baseado pelo também antiplá, né? Mas como, vamos supor que a gente não tem um antiplá, então a gente se baseou na proteinúria, e a gente fez o Ritux, e essa proteinúria melhorou, então eu concordo com você. Para proteger os outros glomérulos que sobraram, se ele, depois de 6 meses, ficar com uma resposta parcial, eu repetiria o mentor, né, para ele, no sentido de proteger os outros néfrons. Agora, óbvio que o mundo ideal realmente seria o antiplá, né? Se eu soubesse que antes ele era positivo, e aí, depois de 6 meses, uma proteinúria de 1 grama, o antiplá está negativo, essa proteinúria seria só glomerulosclerose, né? Aí eu não daria. Esse paciente que abriu o quadro, chefe, ele não tinha síndrome nefrótica porque a albumina sérica dele era normal, mas ele tinha o edema de membros inferiores, tinha uma proteinúria nefrótica, só realmente a albumina sérica que era normal. E agora, assim, ele já não tem mais uma proteinúria nefrótica, caiu para 1 grama, e ele já não tem mais edema. Então, assim, eu sei que não temos o antiplá 2R, mas com o que a gente tem, ele teve uma resposta pelo menos parcial, né? Então, talvez manter isso. Repetiria depois de 6 meses. Sim. Beleza. Obrigada. Imagina. Eu tenho uma dúvida prática. Se a gente tem lá um paciente com nefropatia membranosa primária, é muito alto risco, ou seja, a indicação ali é fazer o Ponticelli modificado ou outro, mas a paciente tem alguns fatores de riscos para uso de corticoide. Por exemplo, obesidade mórbida, ou já tem um histórico de uma osteoporose importante, ou algum outro fator de risco. A gente queria saber, assim, a opinião de vocês. Arrisca fazer um rituximab nessa situação? Sim, arriscaria fazer um rituximab, e, em tese, você poderia arriscar fazer uma ciclofosfamida sem corticoide também, junto. Não está em lugar nenhum escrito, mas a questão do uso do corticoide, a gente sempre se questiona se é ele mesmo, assim, talvez o efeito dele seja aquele efeito inicial, né, anti-inflamatório, mas depois ali de 15 dias, 1 mês, quem que está fazendo efeito? Será que não é só a outra medicação? Então, às vezes, um Ritux e um pouquinho de ciclofosfamida via oral sozinha seria uma ideia, desde que não tivesse grande risco de infecção. Se tivesse de infecção, risco de infecção seria só Ritux mesmo, tá? Uma vez, eu falo isso porque uma vez eu fui no Congresso Americana e eu vi a Dagatti. A Dagatti, ela é patologista, né? Ela não é nefro. Mas aí ela foi dar uma aula de membranose e aí no final perguntaram a opinião dela sobre tratamento. Ela não teve dúvida, eu falava, você faria ciclofosfamida sozinha, sem corticoide. Eu falei, adoro essa mulher. Então é isso. Ou
todos, acho que fã, doutora. Sá, falando, eu tenho uma experiência muito ruim com corticoide, vou ser bem sincera. A maioria dos meus pacientes, não sei se se é um nichado, não sei, mas assim, a grande maioria tem pelo menos sobrepeso e tem, sei lá, um pré-diabetes aí. E aí eu acabo vendo o paciente melhorar. A gente nem sabe o que está piorando. Você não está recebendo o tratamento ou se piorou tanto metabolicamente que acaba virando aquela bagunça. E eu sou a favor que nem a doutora Cris, inclusive é o que eu faria também. No meu caso aqui, a gente está sem ciclofosfamida oral na farmácia de alto custo. E a última vez que eu conferi foi em janeiro, desde julho do ano passado. Então, eu já tive paciente alto risco, eu botei rituximab, foi bom, o paciente felizmente respondeu ele tinha uma contraindicação para inibidor de calcineurina, por isso que eu não fui para o inibidor de calcineurina, mas enfim, eu acho que a gente luta com o que tem e com o que dá. Voltou a ter via oral aqui no HC. Então, nós aqui estamos super felizes. Então, nós estamos aproveitando e prescrevendo um monte de Ponticellis aí. Mas, infelizmente, sei lá, fase, né, do nosso governo aí. Mais alguma dúvida? Parabéns, Lineik. Realmente foi ótima a revisão. Obrigada, viu? Parabéns, Lineik. Maravilhoso. Obrigado. Homenagem aí ao nosso Cláudio Ponticelli. Pessoal, obrigada e até quinta-feira, então. Depois eu mando, a gente vê o artigo aí, tá bom? Abração. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau. Semana.